Olá, pessoal! Eu sou a Loiane e na aula de hoje nós vamos refatorar o nosso formulário para que ele funcione com os tipos de formulários tipados que foram introduzidos no Angular 14. Então, na aula passada, a gente fez o upgrade do nosso projeto para a versão 14 do Angular e uma das mudanças que houveram foi que antes a gente tinha esse tipo Form Builder e o Form Group. Só que para o nosso projeto continuar funcionando, o que o time do Angular fez foi introduzir um novo tipo, que é o Untyped Form Builder e o Untyped Form Group, para que esses dois tipos essas duas classes, né, que uma é o Form Group que a gente coloca aqui na hora de declarar o nosso formulário, e o Form Builder é o que a gente utilizava para poder agrupar aqui os nossos conjuntos de formulário, né, como uma forma mais enxuta de declarar o formulário no Angular. Então, para garantir que isso continue funcionando, eles adicionaram esses dois tipos de classe. Se a gente quiser voltar a utilizar o Form Builder e o Form Group, a gente precisa mudar um pouco a forma com que a gente declara o nosso formulário. E a gente vai fazer isso nessa aula. A gente vai ver também algumas das funcionalidades, os benefícios da gente declarar os formulários com tipos aqui do Angular, porque vai ajudar bastante mais para frente a partir do momento que o nosso formulário se tornar um pouco mais complexo. Mas uma coisa que eu gostaria só de relembrar com vocês, caso vocês não tenham visto isso lá no curso de Angular, eu vou colocar aqui dentro, pode ser aqui no construtor mesmo, ou dentro do ng onInit, tanto faz, mas, por exemplo, se a gente quiser acessar os valores desse formulário, a gente já aprendeu que a gente vai vir aqui e acessar o value, né? Quando a gente passa o mouse aqui em cima desse value, olha o tipo que está vindo para a gente. É um abstract control de N. Então, esse valor ele pode ser qualquer coisa. É claro que aqui a gente vai ter um objeto do tipo nome, categoria, quando a gente faz um console log disso daqui, como a gente fez em aulas anteriores. Só que a gente não tem absolutamente nenhuma IntelliSense aqui. Se a gente quiser, por exemplo, pegar esse controle aqui, como que a gente fazia? A gente vinha aqui, pegava esse get, então aqui a gente tem o IntelliSense, né, aqui do formulário, passa o nome do nosso campo, é só relembrando aqui rapidamente como o que a gente já viu lá no curso de Angular, mais para frente a gente vai entrar em mais detalhes aqui, mas é só para relembrar mesmo. E se eu faço um ponto aqui, eu consigo ver, né? Eu tenho um IntelliSense desse campo em si, mas eu não sei se esse campo é um número, eu não sei se esse campo é uma string, eu não sei se é um e-mail, eu não sei o que que é. Não tem nada que previna que eu entre um tipo que não seja aquele que eu estou esperando. Óbvio que no campo nome eu estou esperando um alfanumérico, não estou esperando um número, nem estou esperando uma data. Então, quando a gente faz o set ou quando faz um patch velho aqui no formulário, a gente consegue colocar absolutamente qualquer coisa. E agora, com as tipagens do formulário, nós vamos ter todos esses erros e verificações em tempo de compilação. Então, vamos lá colocar isso na prática. Antes da gente começar a colocar isso na prática, eu só queria lembrar aqui para vocês que na documentação do Angular, tá? O angular.io, vocês vêm aqui em Developer Guides, Forms, e tem aqui uma introdução aos tipos de formulário, né? Então, tudo isso daqui foi o que entrou na versão 14. A gente vai fazer aqui um overview bem rápido aqui nessa aula. Então, para fazer a declaração, na hora que a gente cria o nosso formulário, se a gente estivesse utilizando via Form Group, você pode instanciar o Form Group já passando aqui o seu tipo. O que o Angular vai fazer é utilizar a inferência de tipos do TypeScript para tipar que, por exemplo, o e-mail é um tipo string. A gente poderia fazer isso. Só que aqui, o que a gente fez aqui é utilizar uma sintaxe um pouco mais enxuta, mas poderia ir para a parte mais verbosa, né? Que é um new form control, e aqui você inicializa com esse valor. Então, o que o Angular introduziu agora é você ter duas formas de introduzir o tipo.
Ou você pode declarar o tipo aqui, né, passando esse operador de diamante, como ele já é bem conhecido pelo pessoal de Java e pelo pessoal de C#. A partir do momento que eu tipar esse form control, e se eu vim aqui agora, é um form control de string, não permite mais que eu utilize nulo. Se eu quiser permitir nulo, eu posso utilizar aqui uma união de tipos, né, aqui do TypeScript, ou seja, ele pode ser string ou pode ser nulo. Nesse caso, eu consigo utilizar nulo. Agora, se eu não quiser colocar aqui o nulo, eu preciso inicializar com algum valor. Nesse caso, eu vou inicializar com um vazio. Peraí que meu VS Code está meio doido aqui. Então, eu vou inicializar com um valor vazio. Nesse caso, vai parar de dar o erro. Ou se eu não quiser fazer isso daqui, se eu não quiser deixar explícito, afinal de olhar para esse código, eu consigo ver que isso é uma string, né? Isso não é um número 1, por exemplo, né? Aspas vazias aqui é uma string, não tem valor nenhum. Eu posso remover isso daqui. Ou então, se você não quiser fazer isso, é claro que você vem aqui e já declara esse valor de vazio aqui. E eu vou fazer isso também com a categoria, porque é do tipo string. Só que tem um problema. Aqui o nosso formulário, se eu passar o mouse em cima, ele ainda é um form group sem tipo. Qual que é a diferença aqui? Eu vou pegar, vou copiar toda essa parte aqui a partir do sinal de atribuição, né, que é o igual. Eu vou recortar, então eu vou apertar aqui o Ctrl X, e eu vou tirar essa parte aqui do untyped form grouped. Vou só dar um espaço aqui e vou colar isso daqui aqui. Eu vou tirar aqui essa inicialização. Fazendo isso, é exatamente a mesma coisa do que eu declarar aqui no construtor. Se for seguir aqui pela parte da inicialização do componente, não faz diferença nenhuma. Você declarar uma variável, inicializar ela no construtor ou já fazer a declaração aqui em cima, é exatamente a mesma coisa. Então, para eu não ter que tipar o meu formulário aqui em cima e depois meio que repetir esse código aqui embaixo, para facilitar e deixar o meu código mais enxuto, eu já declaro e eu vou utilizar a inferência de tipos do TypeScript para poder me ajudar. Antes da gente conseguir fazer aqui também e ver o tipo, porque ainda é um untyped form group, eu vou remover esse untyped do form builder aqui. Então, vai ficar apenas o form builder como a gente tinha antes. Então, vou fazer o update do import aqui. Deixa eu só fazer um organize imports novamente. E agora sim, se eu passar o mouse em cima, tudo que eu troquei foi tirar o untyped form builder para voltar ao form builder como a gente usava antes. E agora sim, eu tenho a tipagem do meu formulário. Então, tudo isso que eu tenho aqui seria a mesma coisa de copiar esse código, colocar aqui em cima e depois inicializar o meu formulário dentro do construtor. Mas no lugar, eu faço isso aqui já na declaração e inicialização ao mesmo tempo. Qual que é a diferença da gente fazer isso? Vou voltar e vou utilizar exatamente o mesmo código que a gente utilizou antes da gente fazer essas mudanças. Eu vou acessar o meu formulário, eu vou acessar aqui esse velho, vou dar o ponto e aqui eu já tenho, olha, o nome, ele pode ser string, nulo ou undefined. Então, é por isso que a gente tem esse ponto de interrogação aqui, né, que é o operador else. E aqui eu também a categoria é a mesma coisa, ela pode ser string, nulo ou undefined. E aí com isso, se eu pegar um nome, por exemplo, eu tenho aqui todos os métodos, as funções do JavaScript da classe string. E o que eu posso fazer também é atribuir valores. Eu posso fazer exatamente, diretamente assim, sem fazer o set, sem fazer o pet velho, como a gente viu lá no curso. E uma outra coisa super interessante é que se eu tentar, por exemplo, colocar algum número aqui, já vai dar um erro de compilação. O TypeScript sabe aqui por trás que isso aqui é uma string, não é um número. Então, eu não consigo fazer isso. Então, isso ajuda demais, demais, demais na hora da gente fazer a validação de formulário. E aí tem uma outra coisa. Se eu vim aqui e colocar que é nulo, ainda está aceitando. O meu formulário não deixa eu inicializar com nulo, senão isso aqui vai ser um form de nulo, e aí eu não consigo atribuir um valor.
Por exemplo, se eu tentar atribuir uma string, vai dar o erro. Então, aqui, obrigatoriamente, eu preciso inicializar com uma string. E aí tem uma coisa legal aqui também. Para quem lembra das aulas de formulário lá do curso de Angular, a gente viu que a gente pode passar também aqui um segundo array dos validators. Então, aqui nos validators, a gente tinha uma validação de required, ou seja, não podia ser não nulo, senão ia dar um erro de validação. Agora, tem uma outra forma também da gente garantir que esse valor não é nulo. E essa segunda forma é através de um atributo, né, uma configuração que é feita, que é passada. Eu vou passar aqui tudo, olha, porque a gente já viu isso daqui, né? Foi tudo que a gente já falou por até agora. Que é essa configuração aqui, ó, non-nullable true, ou seja, eu não vou permitir que esse valor seja nulo. Vou copiar aqui, olha, só para facilitar, para a gente poder ver isso na prática. Quando eu faço isso daqui, aqui eu vou precisar importar. Quando a gente faz isso daqui, se a gente tentar, continua sendo um form control de string, né? Mas se eu atribuir aqui nulo, já vai dar erro. Então, eu tenho garantia no meu código que eu vou prevenir qualquer atribuição de valores nulos para esse campo aqui. E você pode fazer exatamente isso daqui para todos os campos da sua aplicação. Agora, imagina que a gente está trabalhando numa aplicação que você tem 20, 30 campos no seu formulário. Colocar todo esse código aqui vai ficar muito repetitivo. E não fica uma coisa assim muito legível, né, na hora de você ler. Então, o que o pessoal do time do Angular fez também foi introduzir uma nova classe. Aqui a gente está utilizando o Form Builder. A gente tem também agora o Non-Nullable Form Builder. Quando você utiliza o Non-Nullable Form Builder no lugar do Form Builder, você vai estar aplicando essa configuração aqui de Non-Nullable automaticamente para todos os campos. E agora, se eu tentar aqui, olha, pegar esse nome, que é um form control de string, e atribuir o nulo aqui, vai continuar dando erro, porque eu continuo tendo um campo que é non-nullable, ou seja, não posso ter valores nulos. Então, é basicamente isso que essa classe faz. Dependendo de como você quer trabalhar nos seus formulários, se você quer permitir o valor nulo ou não, você pode aí permitir esse non-nullable form builder. Eu vou deixar aqui por enquanto esse valor, né? Mais para frente a gente vê se a gente precisa modificar isso ou não. Então, essa aqui é a vantagem da gente trabalhar com o form builder. Note que mudou pouca coisa de como a gente fazia o formulário antes. Só que no lugar de inicializar com nulo, eu estou trocando aqui para o valor vazio para os meus campos aqui de string, né? Se for um campo data, você inicializa com uma data, ou se você ter um campo numérico, você também inicializa aí com o padrão com um valor numérico. Mas então é isso. Vou só aqui também limpar os meus imports e deixar só o non-nullable form builder importado. E aqui também a gente pode remover, que não precisa mais disso daqui. Só que ainda está falhando a compilação. E a gente pode ver aqui que tem uma linha vermelha debaixo do this.form.value. Por que isso? Aqui no nosso método save que a gente criou no nosso curso Service, se eu clicar aqui, ó, Ctrl e clicar no Save, eu estou esperando um objeto do tipo curso. E se a gente abrir aqui o tipo curso, eu tenho um underscore ID, tenho um nome, tenho uma categoria. E aqui, se eu passar o mouse em cima desse value, está falando que é um objeto nome e categoria. Eu não tenho aquele ID. Então, se eu passar novamente aqui o mouse em cima, eu estou vendo que esse valor é um valor parcial do curso. Então, esse partial e o tipo aqui. Então, o que a gente pode fazer? Você tem algumas opções. Ou você cria aqui um outro tipo novamente, somente com nome ou categoria, ou a gente vai utilizar o próprio TypeScript para aplicar aqui que eu aceito um objeto do tipo parcial de curso.
Quando eu faço isso, significa que eu vou aceitar um objeto desde que esse objeto tenha pelo menos um atributo. Aí pode ser só o ID, pode ser só o nome, pode ser só a categoria, ou pode ser com qualquer combinação. Nesse caso aqui, a gente está passando tudo para o servidor. Então, vai ser importante também a gente validar isso depois no servidor, para ter certeza que a gente está recebendo a informação mínima que a gente precisa para poder criar um curso. Feito isso daqui, já vai parar de dar esse erro, mas é legal agora que a gente consegue passar o mouse aqui no velho e ver exatamente que a gente está recebendo um nome e uma categoria, e ambos são do tipo string. O programa está compilando, vamos só fazer aquele teste aqui na tela para garantir que tudo continua funcionando. Vou criar aqui então um curso de estrutura de dados, que também é na categoria aí de back-end. Vou salvar e pronto, o meu curso de estrutura de dados está aqui na tela. E dada a nossa refatoração aqui no código, para utilizar os formulários tipados do Angular, tudo continua funcionando. Bem, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai continuar refatorando ainda mais o nosso projeto para adicionar algumas melhorias antes da gente continuar com o formulário de edição. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Muito obrigada por assistir e, como sempre, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. Até a próxima!